Histórico, Botafogo num jogo tenso, uma bota tenso nisso, segura o Peñarol, depois de uma ótima vantagem, né? E tá na final da Libertadores. O Fogão, que momento vive o Fogão, vai pegar o Atlético Mineiro e a gente precisa falar desse jogo, 3-1, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi uma loucura, gente. Foi uma loucura. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Tem uma atmosfera toda envolta nesse jogo. O Peñarol não chegava a uma semifinal desde 2011. Então, assim, fazia muito tempo. O Botafogo nunca tinha chegado numa final. Então, depois de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, com as prisões, né, com aqueles vandalismos e muitos atos criminosos, né, de torcedores uruguaios, que ficaram detidos, muitos, né, no Rio de Janeiro, existia uma represália, enfim. Inclusive a delegação do Botafogo teve o ônibus apedrejado na chegada do estádio. A gente sabia que o clima ia ser hostil nesse sentido. E jogo de Copa, no Centenário, contra o Peñarol, que é uma equipe tradicionalíssima, já é difícil por si só. Você imagina com tudo isso no entorno. A grande questão é que o Botafogo fez o necessário para estar nessa final. E ouso dizer que se não fosse essa vantagem significativa, dificilmente o Botafogo conseguiria passar. Claro que teve um outro contexto também, né? O Botafogo tinha uma série de pendurados e o regulamento poderia prejudicar muito o Botafogo. Você imagina você perder jogadores do quilate do Igor Jesus, do Luiz Henrique, do goleiro John, do Almada para a grande decisão. Então, o que fez o Arthur Jorge, diante de uma vantagem absurda, muito significativa, preservou quase todos, deixou só até o Barbosa, o zagueiro, deixou só o goleiro John, com o risco ainda, né? Que ele poderia, ao tomar um cartão, sei lá, né? A arbitragem é sempre muito imprevisível. Daqui a pouco o goleiro vai cobrar um tiro de meta, atrasa ali meio segundo, o juiz não vai com a cara dele e dá um amarelo. E ele podia estar fora da grande decisão. Pô, seria um castigo gigantesco, né? Para qualquer jogador. Qualquer jogador ali, com a iminência de chegar na final, uma coisa é o seguinte, o Botafogo precisava reverter o resultado. Aí, se tomar cartão, bom, o importante é estar na final, né? Você vai com o que você tem de melhor. Não era o caso. O Botafogo fez o que precisava fazer no primeiro jogo, 5-0. Era muito difícil, muito difícil. Então o Arthur Jorge se deu ao luxo. Deixou alguns no banco, outros, né, nem relacionou, deixou ali para se precisar. E, cara, o Peñarol, e isso aqui é muito louco, né, cara? Porque o Peñarol poderia simplesmente se dar por vencido. Claro que os caras são profissionais e isso não ia acontecer. Mas você, obviamente, poderia sentir durante o jogo de que os caras, enfim, né, cara, vamos jogar aqui porque não vai ter como reverter. Os caras estavam acreditando que eles poderiam reverter um 5-0. E essa é a magia do futebol. Os caras jogaram do tipo assim, vamos fazer 1, 2, 3 e vamos ver o que acontece. E foi isso que aconteceu. Tem o gol salvador do Almada e, cara, se tem um pouquinho mais de tempo, sei lá, né? O Botafogo teria tempo para se segurar também, mas o Peñarol tava com fome, cara, pelo menos para fazer a sua parte. E isso é o bonito. Isso é o bonito do futebol, do jogo. Os caras respeitaram o jogo, respeitaram o confronto e mesmo com 5-0 no lombo, não se entregaram. Eu tenho certeza que a torcida do Peñarol, obviamente chateada pela eliminação, ficou orgulhosa do que viu. Os caras esqueceram o jogo da ida. Aquele placar lá e, vamos jogar. E jogaram. E até pela condição de que o Botafogo não precisava se desgastar tanto, tem um Campeonato Brasileiro aí que o Botafogo é líder e pode conquistar o título, tinha uma vantagem significativa, esperou. E o Peñarol foi pra cima, e foi pra cima, e foi pra cima, e rondou, cara. E rondou, e foi pra lá, e foi pra cá, papapá, até que o Baez, aos 30 minutos, faz um golaço absurdo. E aí, dá aquela sensação do tipo, tá, 1-0, beleza. Mas tinha tempo ainda, né? Tinha tempo. E os caras continuaram rondando, e não sei o que. E aí, o primeiro tempo termina só 1-0. Mas aí vem a segunda etapa. Só que antes do intervalo, o goleiro Aguerre vai lá e arma uma confusão com o goleiro John que poderia gerar o cartão amarelo, pelo menos, ou uma expulsão do goleiro titular do Botafogo para a final. Mas aí o juiz acabou expulsando apenas o goleiro do Peñarol. E deixou o Peñarol com 10. Então os caras precisavam fazer mais 4 gols e ficaram com 1 a menos. Sabe o que aconteceu? O Peñarol ainda fez um segundo, com o Baez de novo. Impressionante esse Baez, né? Belíssimo gol de novo.
corta, chuta, faz o segundo gol, 2-0, os caras com um a menos. Aí entra o Matheus Ponte, lateral direito, que era o titular até a chegada do Vitinho, e aí dá uma pegada completamente descabida no jogador do Peñarol, toma o vermelho, deixa o Botafogo também com 10. Aí, pô, já tava difícil no 11 contra 10. Aí ficou 10 contra 10, os caras já com 2-0. Aí teve a sorte, num dos tantos contra-ataques que o Botafogo teve, o Marlon Freitas chegou a perder um gol na cara do goleiro e tal. Dessa vez, o Almada, que aí entrou e que joga esse baixinho, né? E aí ele carregou a bola, tabelou com o Marlon Freitas, recebeu e faz o gol que tranquiliza, né? 2-1. Ali, pô, aí os caras tinham que fazer mais... Sou ruim de conta, né? Mas mais 4 gols. Tava 2 e tinham que fazer mais 4. E eles fizeram na sequência. Mas assim, no minuto seguinte com o Batista, o cara recebeu na frente, até o lance foi checado por impedimento, ele já chega dominando e chutando, tira do John e faz o 3-1. Tá, aí ali faltava mais 3. Faltava mais 3 pelo menos para levar para pênaltis, né? Porque aí a diferença no agregado acabou sendo 6-3. Uma loucura, cara. Um jogo assim maluco. Aí teve um pênalti depois pro Botafogo, que o árbitro marca, mas não foi, né, cara? O cara tá meio que de costas, assim, a bola meio que bate na mão dele. Só que aí ele interrompe a jogada. Se ele dá vantagem, eu não sei se ia sair o gol, porque todo mundo parou na jogada. Mas enfim, o fato é que ele dá o pênalti, interrompe a sequência da jogada, que poderia ser um gol do Botafogo, e aí ele tem que reverter o pênalti, porque não é pênalti. O VAR chama ele e ele reverte o pênalti pro Botafogo. Mas é aquela coisa, caramba, putz, aí não marca o pênalti, não sei o quê, será que o Peñarol vai fazer mais gols? Uma loucura. Se segurou, Botafogo se segurou, 3-1 pro Peñarol, o Peñarol foi muito digno, muito valente, mas o Botafogo com a vantagem no primeiro jogo estava quase que garantido, bastava administrar bem tudo isso, tomou alguns sustos, é verdade, mas classificou. Que momento histórico está vivendo o Botafogo. O Botafogo vivia uma dívida de quase R$ 1 bilhão, times muito limitados, vindo de uma Série B, há alguns anos aí, estava realmente numa fase muito difícil e, de repente, né, vem um investidor, vem uma SAF, os caras montam um puta time. O ano passado acontece o que aconteceu, classificou em quinto, não chegou nem no G4, vai para a pré-Libertadores, 2 fases eliminatórias, chega na fase de grupos e aí começa, né? Começa a despachar Palmeiras, São Paulo e agora o Peñarol, que eliminou o Flamengo e chega até a final da Libertadores. Que tem figuras como Igor Jesus, Luiz Henrique, jogadores hoje de seleção brasileira, o goleiro John, que é uma afirmação na defesa, a defesa com o Bastos e o Barbosa, um time assim absolutamente intenso, dinâmico, que nem sombra de dúvidas foi o que jogou hoje, porque nem era o seu time titular, né? Se deu ao luxo até de botar o Eduardo, que está voltando, o Adrielson na defesa, que voltou para o Botafogo. Então, assim, ele descaracterizou bastante o time, mas não importa, jogo de Copa. Tinha vantagem, precisava classificar, e agora, dia 30 de novembro, na Argentina, em Buenos Aires, teremos Atlético Mineiro e Botafogo. Que momento para o futebol brasileiro, mais uma final brasileira, e o Botafogo merece viver o que está vivendo. Se vai ganhar... o Botafogo é mais time que o Galo? Eu acho até que é, mas esse Galo do Milito, ele, depois dessa semifinal contra o River e antes ainda contra o Flu, pensei, caramba, é um time que está crescendo na hora certa e tem ótimos valores individuais, né? Scarpa, Hulk, Paulinho, Daverson, sendo decisivo. Uma defesa muito bem montada, com Lianco, Batalha, Alonso, Arana na esquerda. Cara, eu não sei o que pode acontecer. É um jogo único, entre 2 grandes equipes, 2 grandes treinadores, e vai ser muito legal ver tudo isso de perto. E você, o que acha que pode acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!